dia, meus irmãos. Obrigado, pastor. Como o pastor falou, essa semana não estive muito bem. Eu que não sou alguém que gozo de excelente saúde, né? Desde quando eu treinava lá no Flamengo, de vez em quando eu tinha uns negocinhos na saúde, assim. Mas, graças a Deus, recuperei bem. Mas essa semana foi diferente, foi alguma coisa diferente. Eu agradeço muito a minha esposa, né, que me ajudou aí nesse período. Eu ainda não sei exatamente o que tive, mas Deus está cuidando, Deus está abençoando. E o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã é fruto dessa semana que passei, né, algumas questões que eu estive diante do Senhor, o questionando, o colocando perante Ele, tentando entender esse processo que eu estou, ou estava, não sei ainda, passando em minha vida. E aí me lembrei que a Raíssa fala que eu não tenho a saúde muito boa não, né? Ela fala assim, toda hora tem a ziquezira aí, alguma coisa. E aí eu lembrei de Paulo lá falando pro seu filho na fé, Timóteo, né? Bebe lá um vinhozinho com água misturado por causa das suas muitas enfermidades. Eu não sou fã de vinho, então, mas se fosse, poderia usar isso como desculpa para beber um pouquinho de vinho. Mas, graças a Deus, eu estou bem melhor mesmo. E uma das questões que mais me incomodou nessa semana foi a prostração. Eu não conseguia ter ânimo, vontade de levantar da cama, de fazer nada. Eu não conseguia, só conseguia ficar deitado o tempo inteiro e não conseguia fazer mais nada, né? Mas, graças a Deus, aqui eu estou de pé, e muito disso é fruto, reflexo daquilo que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, nessa manhã. A gente vai falar sobre evidências para crer, especificamente a gente vai falar sobre fé nessa manhã. Falar sobre fé é pisar num solo de uma realidade onde todos nós, de alguma forma, manifestamos algum tipo de fé. Quando a gente, por exemplo, entra no avião, nós temos fé no piloto, né? Porque a gente não sabe se ele se formou, se ele foi bom aluno, se ele pilota bem, sabe pilotar aeronave. A gente só entra, senta, coloca o cinto e tem fé de que aquele avião vai subir e vai pousar onde a gente precisa chegar. De alguma maneira a gente manifesta fé nas nossas vidas, em questões diárias, né? A gente está sempre manifestando algum tipo de fé. Quando a gente toma um remédio para melhorar, a gente tem fé que aquele remédio cumpra, né, o seu efeito e faça a gente passar por aquilo que a gente está sentindo. Então, falar de fé, de alguma maneira, é tocar num terreno, é pisar num solo onde todos nós, de alguma forma, temos alguma experiência com fé. Só que tipo de fé é essa que a Bíblia nos fala? Que tipo de fé é essa que nós devemos ter? Que tipo de fé é essa que agrada a Deus? Esses foram os meus questionamentos. Nessa semana eu pensei muito sobre isso. Eu fiquei tentando refletir sobre que tipo de fé é essa que agrada a Deus. Se fé é algo que toca todo ser humano, será que é todo tipo de fé que vale a pena ser vivida ou ter tida? Será que é todo tipo de fé que agrada a Deus? Então eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho nessa manhã. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. Eu preparei uns slides, deixa eu ver se passa. Se não passar não tem problema não. Os irmãos de casa conseguem me ver? Não? Agora sim? Calma aí que eu estou incomodado com o negócio aqui rapidinho. Vai cair não. Oi? Não, é que não estava no meio, aí estava incomodando um pouquinho. Preparei uns slides para a gente falar sobre evidências para crer. O texto é grande, a gente vai fazer isso por grupos, trechos, para que a gente possa conversar um pouquinho melhor sobre isso. Eu quero deixar claro aqui na introdução o objetivo do que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Pode passar aí, por favor. Então, na introdução, não sei se fica bom para os irmãos verem, mas eu vou ler aqui para os irmãos. O objetivo, né, do autor
de Hebreus aqui nesse capítulo que nós vamos ler, que é Hebreus 11, parte do 12, é fazer com que olhemos para a grande nuvem de testemunhas e particularmente para Jesus, com o fim de nos encorajar e suportar a oposição e as provações de todos os tipos que sofremos. Então, qual é o objetivo central? A gente olhar para esses exemplos de pessoas que são exemplos de fé para a nossa vida e particularmente para Jesus, para que ao olharmos para essas pessoas e particularmente para Jesus, nós sejamos encorajados a lidarmos, a suportarmos as oposições e os sofrimentos que nos alcançam. Então esse é o objetivo central que eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã. Como eu disse, o texto é um pouco grande que a gente vai trabalhar, mas eu ainda o encurtei, porque se fosse trabalhar exatamente todo o trecho que ele fala sobre fé, nós deveríamos começar já no capítulo 10. Então, do capítulo 10, do versículo 32 em diante, ele começa a trabalhar esse aspecto da fé, só que a gente vai trabalhar a partir do capítulo 11, ok? Então, o tema central do que a gente vai trabalhar hoje, que a gente vai conversar hoje, que a gente vai abordar nessa manhã, é sobre fé. Levando em consideração essas perguntas que eu iniciei fazendo. Que tipo de fé é essa que nós devemos ter? Que tipo de fé é essa que agrada a Deus? Que tipo de fé é a fé que vale a pena? Sobre isso, um erudito, estudioso e conhecedor profundo, escritor de comentários do livro aos Hebreus, chamado David Peterson, ele fala, alguma coisa interessante que a gente precisa pensar. Pode passar, eu acho que vai ficar pequeno, né? Vai ficar pequeno, mas eu vou lendo aqui para os irmãos. Ele diz o seguinte: no mundo em que as pessoas descartam a fé como apenas pensamento positivo, ou simplesmente a identificam com as crenças e práticas de uma religião particular, é bom termos o retrato abrangente da fé que de fato agrada a Deus. Nessa primeira parte aqui, ele diz: olha, muitas vezes nós somos apresentados à fé tão somente como um pensamento positivo ou simplesmente uma crença em uma determinada prática. Por exemplo, podemos falar do islamismo. O islamismo é um tipo de fé, um tipo de crença. Então, normalmente, nós somos apresentados a essas duas realidades da fé. Uma como sentido positivo, um pensamento positivo, ou algum tipo de crença, doutrinas que nós assim seguimos. Ele continua dizendo: Hebreus mostra o elo entre fé, esperança, obediência e perseverança, ilustrando que a fé é mais do que concordância intelectual com algumas crenças, ou ainda qualquer tipo de fideísmo barato. Diante disso, nós precisamos olhar um pouquinho para a fé e ver como essa palavra no grego, pistis, ela aparece nas Escrituras, e eu trouxe algumas desses exemplos aqui que a gente tem. Então a gente tem 4 tipos. Obrigado. A gente tem 4 tipos. Quando a Bíblia, lá na sua Bíblia está escrito fé, essa palavra pistis, ela pode ter 4 significados. Ela pode significar convicção, ela pode significar confiança, ela pode significar fidelidade e ela pode fazer referência ao Evangelho, ou o tipo de estilo de vida cristã que nós vivemos. Eu quero ler alguns textos aí, só para a gente ver esses exemplos. Ainda não é o texto que nós vamos nos aprofundar, mas é importante que a gente faça esse plano de fundo para entendermos aquilo que eu quero abordar com os irmãos. Como convicção, por exemplo, nós temos aqui o texto de Mateus capítulo 8, versículo de número 10, quando relata a cura do servo de um centurião romano. O centurião romano encontra-se com Jesus e ele pede que Jesus possa curar o seu servo. No versículo 10, diz assim o texto: ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. A fé que Jesus está falando ali é uma fé de convicção em quem Ele é.
sabendo que o próprio centurião dá esse exemplo, ele diz assim: eu sou a autoridade, eu sei o que é mandar alguém fazer alguma coisa e pela minha autoridade essa pessoa assim o fazer. E eu sei que se eu sou autoridade, posso fazer isso, eu sei que o Senhor tem autoridade de que simplesmente o Senhor diga para o meu servo ficar curado e assim ele ficará. Isso aqui, fé, piscis, aqui está muito relacionado à convicção de quem Jesus é, de quem Deus é. No segundo momento, fé pode se apresentar como confiança. E quero ler aqui um texto que mostra um pouco disso. Em Atos, capítulo de número 3, verso de número 16, quando Pedro estava pregando no templo, após a cura de um coxo em Jerusalém, ele diz algo assim: pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo bem e conhecem. O que ele está dizendo aqui é que a cura daquele homem, ela foi estabelecida pela confiança no nome de Jesus. Então, ao confiar no nome poderoso de Jesus, essa cura foi estabelecida na vida daquele homem. Ela também pode ser vista, fé, como fidelidade. Calma aí que estou enrolado com um pouquinho com meus papeizinhos. Romanos capítulo 5, verso de número 1. Vejam isso aqui. Romanos capítulo 5, verso de número 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, mais uma vez, piscis aparece aqui, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é interessante que a compreensão mais comum dos eruditos, dos estudiosos, é que essa fé aqui não está associada diretamente a algum tipo de confiança ou algum tipo de convicção, mas fé aqui faz referência à fidelidade, ou seja, nós somos justificados porque Jesus foi fiel à sua missão e foi fiel ao Pai, e porque Ele concretizou a sua missão, Ele nos justifica. Então nós somos justificados pela ação de Jesus Cristo, pela fidelidade de Jesus Cristo. Então quando aparece o texto, faz referência, fé, à fidelidade, normalmente está associado ao que Deus é e ao que Deus está fazendo. Ela se repete, essa palavra, agora já traduzida em muitas Bíblias, pistis, diretamente como fidelidade. Em Romanos capítulo 3, verso de número 3, diz assim, esse de repente valeria a pena os irmãos abrirem só para ver se na sua versão está fidelidade. Romanos capítulo 3, verso de número 3. Romanos 3, 3. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Paulo estava respondendo algumas objeções, né? E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Fidelidade aqui é pistis, ou seja, fé. Paulo está perguntando, será que a incredulidade daqueles que não creram anulará a fidelidade de Deus? Ela já é traduzida aqui como fidelidade. A palavra fé, piscis, já é traduzida aqui como fidelidade. Alguma Bíblia aqui está diferente? Alguma versão diferente? Acho que não, né? Oi? Tá semelhante, né? Porque tá fidelidade. Essa palavra é a mesma que nós lemos todas as vezes que fizemos referência aqui até agora nessa manhã. E ela é traduzida já diretamente como fidelidade. Numa quarta situação, a palavra fé, ela vai se apresentar fazendo referência ao Evangelho, ou fazendo referência a um estilo de vida dos cristãos. Em Atos, capítulo de número 6,
verso de número 7, diz assim a palavra de Deus: a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. A fé aqui, ela pode ser traduzida como obedecia ao Evangelho, à palavra de Deus, ou tinha uma nova prática de vida, um novo estilo de vida, uma vida semelhante àquela que Jesus quer que nós tenhamos. Então, quando a gente fala de fé nas Escrituras, ela está associada normalmente a esses 4 casos: convicção, confiança, fidelidade de Deus, ou fazendo algum tipo de referência ao Evangelho. Então, diante disso, nós precisamos diferenciar o que é fé e o que é fideísmo. O que é fé e o que é fideísmo. Fé ou fideísmo? Há alguma diferença nisso? Sim, há uma diferença sim nisso. Basicamente, pode passar, por favor. Basicamente, fé é racional, fideísmo não é. Talvez você esteja se perguntando assim: como assim, pastor? Fé é racional, fideísmo não? Sim, fé é racional. E quando eu digo que fé, ela é racional, eu quero dizer que a fé, ela não é ilógica ou alógica. Pastor Henrique Araújo, ele falava muito bem acerca disso. Ele dizia: a fé em Cristo Jesus, a fé que a Bíblia fala, ela não é ilógica ou ela não é alógica, ela é supralógica e ela é intralógica. Ou seja, ela passa pela lógica, mas chega uma hora que a lógica para e a fé ultrapassa. Exemplo disso? Nós vamos ao médico, pegamos o diagnóstico, e o diagnóstico é o seguinte: não há mais o que ser feito. Nós médicos não podemos fazer mais nada. Fé, diante desse cenário, ter uma convicção no caráter de Deus e uma confiança em quem Deus é, a ponto de, quer eu seja curado, quer eu não seja curado, Deus continua sendo bom. E isso, diante daquele cenário, quem não tem essa metanoia, essa mudança de mente provocada pelo Espírito Santo de Deus, olha para isso e diz: como pode, diante desse seu cenário, que não há mais saída, você continuar confiando nesse seu Deus? E a nossa resposta é: nós temos fé, nós não temos fideísmo. Nós temos fé de um Deus que cuida e continuará cuidando de nós, ainda que o resultado que se apresenta diante de nós seja aparentemente ruim. Nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que decidiram viver segundo o seu propósito. O pastor Rodrigo Silva, ele traz um exemplo muito interessante para diferenciar fé e fideísmo, e eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos. Ele diz o seguinte: para explicar a diferença entre fé e fideísmo, ele diz o seguinte: olha, imagine que você está num prédio pegando fogo, o prédio está em chamas, e você está diante de uma janela, e o seu intelecto diz: eu preciso ir para a janela, porque eu preciso respirar ar puro, porque senão essa fumaça aqui vai me matar. O meu instinto de sobrevivência vai me levar até a janela. Só que imagine que nesse processo onde você está caminhando para a janela, sai do meio da fumaça um bombeiro, e ele diz assim para você: não vá para lá, vem até mim. E naquele processo onde você, no seu instinto, você quer ir para a janela, e você é chamado por um bombeiro para ir até ele, você não tem tempo de dizer assim: vamos sentar aqui rapidinho, vamos conversar sobre isso. Você tem certeza que isso é a melhor ação a ser tomada?
Eu preciso de ar puro. Talvez se eu fosse até a janela e respirasse um ar puro, eu tivesse mais tranquilidade para decidir sobre que ação eu deveria tomar, se vou contigo ou se não vou. Não tem tempo para isso. Baseado na evidência de que nós sabemos que o nosso melhor possibilidade de sobrevivência seria ouvir o bombeiro e ir com ele, porque nós sabemos que bombeiros salvam vidas. Bem, se esse homem disse para eu ir para lá, ele é a autoridade no negócio. E se ele é a autoridade no negócio, eu vou com ele. Eu não vou para lá, ainda que o meu instinto diga, vá para lá. Mas eu vou com ele. Isso é fé. Muitas vezes nós não temos a resposta. Muitas vezes nós somos levados instintivamente a uma outra realidade, a querer fazer uma outra coisa, mas alguém que tem toda a autoridade, que é criador dos céus e da terra, que é criador da sua vida, que é conhecedor de todas as coisas, diz, não vá para lá, vem para cá. E pela autoridade dele nós dizemos, tá bom. Mas o que seria fideísmo? Fideísmo é alguém que na mesma situação, estando ali em chamas, dentro de um prédio, o seu instinto diz, eu preciso ir para a janela e respirar. E do meio da fumaça sai um louco, que nós sabemos que é louco. E ele diz assim, não vá para lá, venha comigo e suba nas minhas costas. E com asa nós voaremos e sairemos daqui. Isso é fideísmo. Eu não vou atrás dele. Nós não temos fideísmo em Deus. Nós temos fé, porque a fé que nós temos, ela é produzida a partir de evidências que nós temos para crer. Então essa é a primeira distinção que eu gostaria de fazer. Evidências na autoridade do Senhor Jesus. Quando nós chegamos em Hebreus capítulo 11, o N.T. Wright, também um cara muito bom nessa área do Novo Testamento, ele diz algo interessante, ele diz assim, Hebreus capítulo 11, é quando chegamos num pequeno platô, num pequeno planalto, de onde se tem uma visão excelente daqueles que já estiveram lá antes. Quando nós lemos a galeria dos heróis da fé, é como se eles estivessem dizendo, eu já estive aí, eu já passei pelo que você está passando, eu já experimentei isso na minha vida, e sei o que você está passando. Siga os nossos passos, porque nós temos evidências suficientes para que a nossa fé seja depositada no nosso Senhor. Outra diferenciação importante que nós precisamos fazer nessa manhã é entre fé e otimismo. Fé e otimismo. Na realidade, enquanto que o otimismo é uma crença de que tudo vai dar certo, fé é olhar para Deus e confiar nele em tudo, independente das circunstâncias, situações, perseguições, alegrias, conquistas ou sofrimentos. Enquanto que o otimismo está focado no resultado, a fé do livro de Hebreus está focada no caráter de Deus. O otimismo é a expectativa de que vai dar tudo certo. Tudo vai ser positivo. E, irmãos, falemos a verdade. Nem sempre é. Nem sempre é. Nem sempre é. Porque isso é otimismo, fé vai além disso. Porque o otimismo pode nos frustrar. A fé colocada em Deus não nos frustrará. Iago Martins diz o seguinte: fé não é esperar as coisas melhorarem, mas esperar a manifestação perfeita da obra de Deus. Isso que eu estou falando com os irmãos aqui, e eu sempre digo isso e repetirei isso, foram os questionamentos que eu fiz dentro do meu coração. Por mais que tenha sido só uma semana, só eu sei o que passou na minha cabeça.
Só eu sei as lutas que eu travei dentro da minha mente. E minha esposa sabe um pouquinho. E todos esses questionamentos foram colocados por mim diante do Senhor. E eu fui encontrado por esse texto, levado a estudar esse texto. E por isso, nessa manhã, eu compartilho com os irmãos. Quando nós falamos sobre o caráter de Deus, nós percebemos e vemos que Hebreus vai trabalhar esses quatro temas que são muito importantes: fé, esperança, obediência e perseverança. E nós vamos ver cada um deles de maneira muito tranquila. O autor vai nos dar uma série de evidências de homens e mulheres que confiaram, que tiveram convicção, que firmaram sua esperança no Senhor, que obedeceram e perseveraram por ocasião do caráter de Deus. Não baseado nos resultados, mas baseado em quem Deus é. Fé, do livro de Hebreus, fala sobre uma confiança, uma convicção no caráter de Deus. Eu separei algumas abordagens, e a primeira abordagem que eu quero trazer nessa manhã encontra-se em Hebreus, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler? Espero conseguir compartilhar tudo com os irmãos hoje. Hebreus capítulo 11, verso 1 ao verso 3. A primeira abordagem é que o início é a evidência para termos esperança. O início como evidência para termos esperança. Olhemos aqui o texto, o que o texto diz. Hebreus capítulo 11, verso 1 a 3. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não são visíveis. Nesses 3 primeiros versículos que nós separamos aqui, queremos fazer essa primeira abordagem, é que o autor aos Hebreus vai mostrar que o início vai servir como evidência para que tenhamos esperança. É uma confiança em relação ao futuro e uma convicção em relação ao passado. O autor aos Hebreus vai levar a gente a refletir sobre 2 aspectos. Primeiro, ele diz que nós precisamos confiar, ou seja, é a certeza de coisas que se esperam. Fala sobre o futuro, sobre algo que nós almejamos, sobre promessas que nós desejamos alcançar, sobre coisas que nós esperamos em Deus para que possam se realizar. Mas ele nos leva a uma segunda reflexão, que é a convicção de fatos que não se veem, que também podem ser observados acerca do futuro. Por exemplo, nós ansiamos e esperamos pela salvação plena em Cristo Jesus quando estivermos diante dele, no céu, no paraíso, na Nova Jerusalém, reservada para os filhos de Deus. É uma convicção de fatos que ainda nós não vemos, mas eu quero trazer para os irmãos uma nova perspectiva, não minha, na realidade bíblica, que ele vai trazer na compreensão dessa convicção, olhando para o passado. Ele diz: fé é a confiança de que as promessas que nós esperamos hão de se concretizar, mas também é a convicção de que fatos que nós não podemos ver se tornaram visíveis do invisível. E ele vai dar o exemplo no versículo 3: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Que a nossa fé está pautada, está baseada num Deus que iniciou toda a história e que concluirá toda a história, e nós temos evidências para crer nesse Deus, que assim como ele começou a boa obra, ele há de concluir, e no meio do caminho ele continua cuidando de todos nós. Ele que iniciou tudo, ele que criou todas as coisas do nada, ex nihilo, do nada.
Ele que fez tudo do nada, nos conduzirá em vitória no futuro. Mas enquanto aqui estivermos, esse mesmo Deus, que é Senhor do início, que é Senhor do fim, é Senhor do teu presente. É Senhor do teu presente. A nossa esperança é iniciada no livro de Hebreus, pautada no livro de Hebreus, quando nós temos convicção do passado, que no passado Deus lá estava. E que tudo aquilo que Ele fez até aqui, até agora, são evidências suficientes para que continuemos a depositar a nossa confiança e convicção nesse Deus Todo-Poderoso. A nossa confiança da esperança futura tem evidências na convicção de que Deus criou todas as coisas, fez tudo do nada, do invisível tornou tudo visível, e por isso, ainda hoje, diante de tantos desafios de nossa vida, podemos confiar e esperançosamente pautados na convicção de que aquele que é dono do início, também é dono do fim, e há de cuidar de tudo até lá. Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus está cuidando de nós. Ainda que tenhamos semanas que sejam tenebrosas, que as nossas mentes tentem nos enganar, que a nossa mente tente nos confundir. O pastor aí estava compartilhando comigo agora no gabinete, ele perguntou: e aí, cara, tá bem, varão? Dá para pregar? Eu falei: tô bem, pastor. Dá para eu pregar? Ele disse: eu vim preparado, qualquer coisa eu falo. E a mensagem que ele tinha preparado, também tenho certeza que vai ser abençoadora, é: não deixe a sua mente te enganar. Sua mente mente. Sua mente mente. Ele vai pregar sobre isso, mas só queria fazer referência. Sua mente mente. A nossa confiança não está baseada tão somente na nossa mente, mas nas evidências de que esse Deus que fez tudo no início, que cuida da nossa vida, há de cumprir a promessa futura que está estabelecida sobre as nossas vidas. A segunda abordagem que nós podemos ver está em Hebreus capítulo 11, do verso 4 ao 7. E essa abordagem, agora ele nos leva para um segundo momento de reflexão. Diante do fim, o importante é viver uma vida que agrade a Deus. Percebam, ele começa trazendo a reflexão do início, a convicção de que lá o universo foi criado do nada, e que do nada Deus fez todas as coisas, o início de todas as coisas. E agora ele vai nos levar a uma reflexão do fim da vida, que muitas vezes nós não paramos para pensar. E ele vai usar três exemplos. Ele diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Segundo exemplo, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Terceiro exemplo, pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça de Deus. Três exemplos de fé, diante da morte que se apresentava. Três resultados ou situações que vão acontecer de maneira diferente. Três homens que foram exemplo de fé, mas que o fruto da sua vida foram diferentes. Abel, um homem cheio de fé, exemplo de fé, está aqui na galeria dos heróis da fé. E Abel, que é o homem que ofertou ao Senhor e que agradou ao Senhor na sua oferta, aquilo que talvez em muitas igrejas diriam assim:
Bem, se você ofertou ao Senhor e aquilo que você ofertou agrada a Deus, você será abençoado, você será próspero, você será multiplicado em todas as áreas da sua vida. Abel morreu. Abel ofereceu um sacrifício agradável a Deus. E o resultado disso foi ele morrer. Mas num outro momento, um homem cheio de fé, chamado Enoque, diante dessa realidade da morte, o texto bíblico diz que ele não experimentou a morte. Ele foi trasladado e levado para os céus, juntamente com o Senhor. O que foi que Abel fez, ou o que foi que Enoque fez, que Abel não fez? O que foi que Enoque fez de diferente, que Abel não fez, que um morreu e o outro foi trasladado? Nossa fé não é otimismo, não está baseada em resultados. Nossa fé está baseada no caráter de Deus. A Bíblia diz que mesmo morto, Abel ainda fala. Os propósitos de Deus foram e estão sendo executados na vida de Abel até hoje. Assim como os propósitos de Deus foram e estão sendo executados até hoje na vida de Enoque. Isso é fé no caráter de Deus. Quer morramos, quer vivamos. Tudo isso devemos fazer para a glória de Deus. O terceiro exemplo é o exemplo de Noé, que diante da morte que se apresentava a ele, foi livrado. Enquanto muitos morreram, ele foi livrado dessa morte. Então nós temos três resultados diferentes. Nós temos três realidades diferentes. Um morreu, outro foi trasladado, o outro foi livrado dessa morte. Como é que Deus age então? Não sei, irmãos. Tem hora que Deus livra. Tem hora que Deus nos tira daquela situação. Mas tem horas que a gente morre no meio daquela situação. E o que deve ficar? O exemplo de confiança e convicção no caráter de Deus. Aprendemos duas lições valiosas com eles. É que na vida, através da fé, mediante a fé, nós somos chamados a viver uma vida que agrade a Deus, como Abel viveu, como Enoque viveu, como Noé viveu. A segunda lição é que todos aqueles que vivem uma vida que agrada a Deus e o buscam, receberão a recompensa de Deus. Todos aqueles que buscam ao Senhor e que vivem uma vida que agrade ao Senhor, receberão recompensa do Senhor. Irmãos, essa palavra aqui, recompensa, no grego, ela só aparece na Bíblia uma única vez. Sabe aonde? Nesse texto que a gente acabou de ler. O que isso significa? Significa que se nós vivemos uma vida para a glória de Deus, e que se nós buscarmos ao Senhor, independente dos resultados aparentes do nosso dia a dia, nós seremos recompensados pelo Senhor. Quer aqui e lá, quer lá. Mas nós temos uma recompensa do Senhor. Devemos ter a nossa fé no caráter do Senhor. Terceira abordagem, nós podemos ver em Hebreus capítulo 11, verso de 8 a 22, quando ele vai falar sobre o patriarca Abraão. Ele vai focar muito nele, na sua descendência. Ele diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem
praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe, se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Que abordagem, que lição a gente pode tirar desse texto que nós lemos aqui? Inúmeras lições, mas eu queria focar em uma: obediência e fidelidade. Quando nós olhamos Abraão e a sua descendência como exemplos de heróis da fé, nós podemos observar que eles foram obedientes ao Senhor, mas não obedientes sem qualquer tipo de confiança ou convicção ou evidência de que a fé deles estava baseada num Deus Todo-Poderoso. A obediência deles estava atrelada à fidelidade de Deus. Nós somos obedientes, irmãos, porque Deus é fiel. Deus é fiel a nos permitir e capacitar que sejamos obedientes. Nós só conseguimos ser obedientes porque Deus nos capacita para ser. Se assim não fosse, nós não conseguiríamos obedecer às vontades de Deus. Pela fidelidade de Deus, nós conseguimos obedecer. E também por causa da fidelidade de Deus, nós obedecemos. Porque olhamos quem Deus é e vemos a sua fidelidade, nós temos prazer em obedecer a esse Deus. Quantas mais evidências nós precisamos para que a nossa fé, a nossa obediência esteja pautado nesse Deus que é todo poderoso, que assim como cuidou do início, assim como cuidou de Abel, Enoque e Noé, assim tem cuidado e cuidou de Abraão, Sara, Jacó, Esaú, Isaque, e tem cuidado da sua vida. O irmão, a irmã, só são obedientes porque Deus é fiel. E porque Ele é fiel, tenhamos a responsabilidade e o prazer de sermos obedientes a Ele. Você está inserido no plano de Deus. Ele tem uma aliança contigo estabelecida em Cristo Jesus. Essa aliança que Deus tem contigo, que Deus tem comigo, que Deus tem com a sua igreja, é uma aliança muito maior do que qualquer outro tipo de aliança do Antigo Testamento. Se essa aliança que Deus teve com Abraão é maravilhosa, muito mais excelente é a aliança que Deus tem com a sua igreja, porque esses homens morreram sem terem as suas promessas concretizadas, mas a nossa fé está baseada numa promessa que foi executada em Cristo Jesus. E essa aliança é muito superior, porque essa nova aliança está baseada no sangue do Cordeiro emolado na cruz do Calvário. Então, mediante essa aliança que ninguém pode quebrar, mediante essa fidelidade inquebrável de Jesus, decidamos hoje viver em obediência ao Senhor. A quarta abordagem que nós podemos ver nesse texto é a convicção no caráter de Deus. Ele vai do texto, do versículo 23 ao versículo de número 29, que diz assim: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito
e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Nessa parte do texto, eu destaco a convicção de fé que Moisés tinha. Mesmo diante das impossibilidades, mesmo diante daquilo que era improvável, mesmo diante da pressão cultural que ele sofria, e nós também sofremos. Mesmo diante de tudo isso, Moisés abandonou o Egito e tudo o que isso significava pela convicção do chamado de Deus para a sua vida. Quantos de nós não temos a nossa fé, ou temos tido a nossa fé abalada, nossas convicções estremecidas diante das pressões culturais, diante dos prazeres que nos são oferecidos, diante dos questionamentos aparentemente indissolúveis que se estabelecem nas nossas mentes? Quantos de nós não temos tido a nossa fé abalada diante disso? A lição que eu aprendo com Moisés nesse trecho é que buscar ter uma fé cheia de convicção é entender a causa de Cristo e que isso é superior a qualquer outra coisa que pode ser apresentada para nós. E que jamais nós devemos trocar a nossa fé por qualquer coisa que podem ser apresentada para nós. Moisés tinha convicção. Deixou de lado os prazeres terrenos. Deixou de lado toda a pressão cultural. Ele podia ser conhecido como filho da filha de Faraó, ter um status, uma posição. Moisés foi um homem culto, foi letrado, estudou nas melhores universidades daquela época que havia no Egito, nas escolas que haviam no Egito, mas ele abriu mão de tudo isso, pelo chamado que Deus tinha feito a ele, porque ele entendeu que isso era superior, e tendo as evidências de quem Deus é, de como Deus tinha cuidado do seu povo até ali, convicto no caráter de Deus, ele decidiu dizer não para todas as outras coisas, e sim para a causa do Senhor. A quinta e última abordagem que nós podemos ver nesse texto está em Hebreus capítulo 11, do verso 30, que passa pelo capítulo 12, do verso 1 ao 3, que é o maior exemplo que nós podemos ter de fé. Persevere em Cristo. O texto diz assim, trazendo alguns exemplos de perseverança que vão culminar na perseverança do nosso mestre. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os seus desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outros
por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, diante disso, ele continua e diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Por fim, destaco a importância da perseverança. Não é sem motivo que a perseverança seja o último assunto abordado aqui neste capítulo, ou nessa perícope, nesse trecho que nós separamos para ler. Pois só conseguiremos ser perseverantes diante de tantas evidências de confiança, esperança, obediência e convicção dos heróis da fé. Por isso, como que se estivéssemos num estádio rodeados de tantas testemunhas que estão gritando: sejam perseverantes, não parem de caminhar, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, coloquem o seu foco no Mestre e vá. Diante dessa tão grande nuvem de testemunhas, continuemos a avançar, tendo como maior exemplo Jesus Cristo. O maior exemplo de confiança, quando ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O maior exemplo de esperança, quando diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O maior exemplo de obediência, que disse: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O maior exemplo de convicção, que disse: credes em Deus? Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Por isso eu irei preparar-vos um lugar. Voltarei e os receberei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. O maior exemplo de perseverança, quando ele disse, quando João relata acerca de Jesus: tendo Jesus os amado, amou-os até o fim. Jesus é o nosso maior modelo, muito superior do que qualquer nuvem de testemunha que nos cerque. Ainda que essas testemunhas sejam importantes, estão aqui, nós devemos aprender valiosas lições com elas. É Cristo que se constitui como o autor e consumador da nossa fé. Eu termino dizendo, repetindo de novo o nosso objetivo. O objetivo dessa mensagem compartilhada nessa manhã é fazer com que olhemos para a grande nuvem de testemunhas e particularmente para Jesus, com o fim de nos encorajar para que possamos suportar qualquer oposição, provação ou sofrimento que sobrevenham sobre nós. Eu termino repetindo o último texto bíblico que nós lemos. Hebreus capítulo 12, verso de número 13, que diz assim: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem
e nem desanimem. Nós temos inúmeras evidências para continuar cremos. Compartilhei algumas nessa manhã, mas todas essas evidências, elas se tornam cada vez mais importantes quando nós utilizamos essas evidências para que a gente possa olhar para Cristo Jesus. E olhando para Cristo Jesus, a gente venha a não se cansar e não desanimarmos na caminhada. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude em todas as coisas que precisamos passar. E que possamos ter essa convicção, essa fé, que é confiança, convicção, esperança e perseverança no caráter de Deus e em sua fidelidade. Que Deus nos abençoe.